Chamo a deputada Júlia Zanata, que vai fazer uso da palavra, e uma parte do tempo de liderança que foi dividido com o deputado Eduardo Bolsonaro. Obrigada, presidente. Obrigada, ministro, pela sua presença aqui. O senhor que também é jornalista, né? Pode parar o meu tempo enquanto passa a gente aqui. Pode parar meu tempo, estamos ouvindo, deputada, pode falar. Pode falar, deputada. Enfim, o senhor falou que já respondeu sobre o seu post do documentário 247, ministro, mas eu gostaria que o senhor fizesse a gentileza de responder minhas perguntas. Está aqui o seu post, certo? Que o senhor compartilhou esse documentário do Brasil 247, e é um tema muito caro para mim, inclusive, que recebo fake news, né, que pessoas fazem fake news de mim por conta desse documentário aqui, que lá no meio do documentário fala que eu e mais outros deputados, eu não era deputada ainda, mas amiga da família Bolsonaro, fala que a gente tramou a facada que eles chamam de fake. Inclusive, ministro, isso não foi mencionado aqui, o YouTube removeu o documentário e explicou que incluiu o vídeo na classificação de conteúdos como discurso de ódio. O que o senhor que agora é ministro, compartilhou. Qualquer vídeo ou áudio, discurso de ódio, qualquer vídeo ou áudio que negue, banalize ou minimize eventos históricos violentos, incluindo a facada de Jair Bolsonaro. Eu queria perguntar para o senhor acha que alguém que negou publicamente um fato histórico, amplamente coberto pelas mais diversas plataformas, e que contou com a participação de vários profissionais, como médicos, enfermeiros, policiais, bombeiros, seria ideal para assumir o Ministério da Comunicação e falar em combater fake news? E mais, porque as pessoas podem se arrepender, né, ministro? Então, o senhor se arrepende de ter compartilhado esse documentário nas suas redes sociais e admite que chamar o atentado contra o presidente Bolsonaro, né, de facada fake é fake news e discurso de ódio? E quem compartilha essa fake news deveria ser incluído no inquérito das fake news, que o senhor acabou de falar aqui, o inquérito do STF, que o senhor, inclusive, elogiou. E em caso de aprovação do PL da censura, né, que a gente chama de PL da censura, que a gente apelidou, quem diz que a facada foi fake deveria ser punido na letra dessa lei? O senhor falou também muito em checar a informação, e nós que somos jornalistas, a gente sabe da importância de checar a informação. O senhor assistiu todo o documentário, viu todas as barbaridades que estão lá naquele documentário? Quantas vidas de pessoas ali, né, sendo difamadas? O senhor checou as informações? Ou o senhor agiu com ódio? Ódio ao seu adversário político? Acho que, de fato, ministro, a gente não precisa mais disso, né? Então, quem fala em combater discurso de ódio, não pode fazer discurso de ódio contra as pessoas, certo? Então, se o senhor se arrepende, é um bom momento para o senhor pedir desculpa aqui, certo? Outra coisa que eu queria saber do senhor é se já foi apresentado um plano de mídia, certo? E se o Brasil 247, que o senhor compartilha bastante coisa ali nas suas redes sociais, eu vi, e o DCM seriam contemplados por verbas do governo Lula, porque o Brasil 247, o DCM, na minha opinião, eles não são jornalistas, não é conteúdo jornalístico, é conteúdo de difamação dos seus adversários políticos. Então a gente quer saber se irão receber dinheiro do governo Lula, porque me parece que as mídias alternativas, em outras oportunidades, receberam bastante dinheiro do governo Lula na época. Obrigada. São 3 minutos. Muito bem. Ilustre deputada, sua pergunta é muito boa para que eu possa responder aquilo que várias vezes foi me perguntado aqui, meu conceito sobre fake news. Fake news, ele não é uma mentira como qualquer outra. Fake news é uma informação que ela é difundida de forma industrial, de forma organizada, que normalmente busca um ponto de contato com a realidade, com algo que aconteceu.
Se a senhora tiver o cuidado, e eu fico feliz de saber que a senhora acompanha minhas redes sociais, fico até bastante envaidecido, a senhora vai ver que eu sempre me opus à narrativa criada em torno do episódio. Ah, foi uma pessoa que era militante do PSOL, que foi contratada pelo PT. Você criou toda uma narrativa no sentido de buscar uma conotação política de responsabilização, inclusive do nosso partido, sobre um fato que a Polícia Federal investigou e concluiu todos os inquéritos sem encontrar nenhum indício de realidade nesta narrativa. Portanto, é um bom exemplo de como se constrói uma narrativa falsa a respeito de um fato que parte de um elemento que tem contato objetivo com a realidade. E se a senhora observar, eu já falei sobre isso em muitas oportunidades, em diferentes locais, a respeito dessa questão. Eu considero o Brasil 247, o DCM, a revista Fórum, jornalismo, e um jornalismo de qualidade. Um jornalismo que precisa ser respeitado, e nós devemos entender que as novas tecnologias, elas possibilitaram o surgimento de muitos portais, plataformas de conteúdo, que hoje também são formas alternativas de comunicação e de informação. O YouTube, as redes sociais, as plataformas mais diferentes hoje permitiram uma imensa democratização da possibilidade da produção de conteúdo. Isso deve ser respeitado, no limite da lei. E com relação a isso, eu fiz questão de frisar, na manifestação que eu fiz para a deputada Bia Kicis, a distinção que eu acho que deve existir na legislação entre opinião e mídia. Plano de mídia. E é por isso, senhora deputada, que eu gosto muito da solução encontrada pela Alemanha, quando criou uma distinção entre opinião e conteúdo monetizado ou impulsionado. Para eles, e eu acho que essa solução é boa para o Brasil, sempre que você impulsiona ou monetiza um conteúdo, ele se torna mídia e deve ter um tratamento diferenciado do ponto de vista da sua responsabilização. Obrigada, um minuto. Obrigada, ministro, mas o senhor não respondeu, não falou se quer pedir desculpas, porque o senhor falou que sempre foi contra a narrativa dessa história de PSOL, PT, mas ali dentro daquele documentário, por favor, assista, ministro. O senhor não deve ter assistido, não é possível que o senhor esteja defendendo aquele documentário, que até hoje eu sofro difamações por causa daquele documentário. Dizem que eu ganhei um cargo para ficar quieta. Eu, com o meu currículo, com a minha capacidade, fui difamada por aquele documentário. Inclusive, amanhã vai em pauta no TJ de Santa Catarina um processo que eu entrei contra esse documentário. Então, o senhor não pode aqui, eu acho que o senhor, para a sua história, não merece isso. O senhor deveria pedir desculpas, essa é a minha opinião. Né? Mas, talvez o senhor prefira ir pelo lado de não ser o Paulo Pimenta, e ser o Paulo Pimentinha, que fica fazendo piadas, chamando a Jovem Pan de Jovem Clã, e falando que o DCM e o Portal 247 fazem jornalismo. Nós somos jornalistas, ministros. Nós sabemos quando o jornalismo é imparcial, quando tem responsabilidade de checar a informação. Jornalismo fala de fatos e não de opinião. E o que o DCM e o 247 fazem não é jornalismo profissional, é difamar, caluniar, perseguir adversários políticos do PT. Aliás, 247 é igual a 13. É interessante que aqueles que enchem a boca para falar em liberdade de expressão e contra a censura se manifestem dessa maneira com relação a conteúdos que produzem jornalismo a partir de um outro enfoque ou de uma outra leitura. Vários colegas seus, deputada, se existe algum conteúdo publicado em qualquer espaço que esteja em desacordo com a lei, esse conteúdo deve responder dessa maneira. Mas nós não vamos aqui tentar de forma nenhuma criar algum tipo de impedimento, de valorização, de respeito a nenhum blog, a nenhum site, a nenhuma matiz ideológica que produza conteúdo no nosso país. Eu não concordo com a censura, não persigo ninguém e não vou de forma alguma
coadunar com esse tipo de raciocínio. Ministro, Deputada, já foi é que a só ele não réplica. respondeu sobre o plano de mídia, se ele quiser em outra oportunidade, em outra pergunta, que daí é outro assunto. Obrigada, ministro. Pois não. Agora, Explique depois. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.